Nossa aula hoje, a unidade 4.3, ainda falando sobre as doenças respiratórias. Então, hoje a gente vai abordar mais duas patologias, uma menos conhecida e outra um pouco mais conhecida. A proposta de hoje seria a gente começar com essa discussão desses casos clínicos, desses dois raios-x, né? Onde a gente tem alterações no parênquima do pulmonar, um pouco diferentes um do outro, que vão dizer sobre as patologias que a gente vai estudar hoje, tá? Então, a proposta era dar, no início agora da aula, um tempinho para vocês pensarem qual que é a diferença desses dois raios-x, mas só, como a gente está só com a Ana Kelly, não vou sobrecarregar ela. Deixo aqui paradinho para vocês pensarem depois, quando retomarem essa aula gravada, qual que é a diferença dessas duas imagens, né? Sempre atentando quanto ao contorno da imagem, né? Ao contorno, falando de doenças respiratórias, no contorno da parte pulmonar mesmo, que onde tem ar vai ter essa presença de mais escura, né? Mais densa, mais preta, desculpa. Onde tem osso mais claro, onde tem secreção também mais claro, tá? Então, quando a gente vai observar um raio-x de tórax, a gente precisa observar o alinhamento das costelas, o alinhamento da traqueia em relação ao externo, né? A traqueia passa aqui em cima do externo e se ramifica lá nos brônquios e bronquíolos. Então, a gente precisa observar o alinhamento dela, o posicionamento do coração, né? Se ele é mais comprido, se ele está mais largo, o delineamento dos brônquios e bronquíolos, se eles aparecem de uma forma muito específica, a gente consegue ver certinho esses brônquios e bronquíolos, quer dizer que eles estão cheios de secreção, tá? Outro ponto para ser avaliado é o alinhamento do diafragma, né? Se ele mantém o seu formato em cúpula ou se ele está horizontalizado, indicando uma hiperinsuflação. E a formação de cistos, né? Que são característicos de uma das patologias que a gente vai falar hoje. E também a formação de cavernas, né? Buracos mesmo, no tecido pulmonar, indicando a destruição desse tecido provocado por uma das doenças que a gente vai estudar hoje. E aí eu quero que vocês, identificando todos os itens que a gente falar hoje na aula, vocês retomem a essas imagens e identifiquem de qual raio-x, cada raio-x é de uma patologia, tá? Que vocês identifiquem isso depois. Então, a primeira patologia que nós vamos falar é sobre a fibrose pulmonar ou fibrose cística. Ela é uma doença caracterizada pelo surgimento de cicatrizes no tecido do pulmão. Então, gera-se um processo inflamatório que vai ter como consequência a formação de cicatrizes no tecido pulmonar. Como a gente já vem citando há algum tempo, todo o tecido cicatricial, ele perde a sua elasticidade, ele vai, pensando em pulmão, ele vai fazer com que esse pulmão perca essa capacidade de expansão e retomada, né, a cada ciclo respiratório. Então, vai tornar o tecido pulmonar um tecido mais rígido, tá? Dificultando, consequentemente, o processo respiratório. É uma doença idiopática, isso quer dizer que não se sabe ao certo a sua causa, né? O que provoca a fibrose cística, mas observa-se que ela é mais comum em adultos e idosos, principalmente em fumantes ou ex-fumantes. Também em trabalhadores da construção civil ou da agricultura, que acabam se expondo a gases tóxicos com mais frequência. E pacientes que fazem tratamento com rádio ou quimioterapia também tem um risco de desenvolver a fibrose cística.
Ela também é conhecida como fibrose cística do pâncreas, porque ela é uma doença sistêmica. Ela entra aqui no rol das doenças respiratórias, mas ela pode atingir todos os órgãos, e em cada órgão do nosso corpo, ela vai ter uma manifestação diferente. Ela tem esse caráter genético e hereditário. Então, se tiver um indivíduo na família que tem fibrose cística, existe a chance de outro familiar também vir a desenvolver. Dentre as consequências após o surgimento de uma fibrose cística, ela também pode alterar o crescimento do indivíduo por conta dessa alteração hormonal que ela provoca, diabetes, também nesse mesmo sentido, sinusite pelo depósito de secreções nos seios nasais, distúrbios biliares e a infertilidade, ainda pensando nesse quesito hormonal. E ela é uma doença que tem um fator importante de morbidade, ou seja, ela reduz a qualidade de vida do paciente e pode fazer com que ele desenvolva outras patologias, como as complicações que a gente acabou de falar, e de mortalidade, porque aumenta o risco desse indivíduo evoluir para a morte se não tratado corretamente. Ela é uma das doenças que a gente consegue diagnosticar pelo teste do pezinho, então por isso a importância de realizar esse teste em todos os recém-nascidos, para que, havendo essa predisposição que vai ser indicada pelo teste do pezinho, a intervenção comece o quanto antes, evitando complicações maiores na vida dessa criança, desse adulto no futuro. Então, aqui algumas imagens para a gente entender que ela é uma doença sistêmica e não vai afetar só o tecido pulmonar. Ela também atinge os seios da face, então pode provocar a sinusite, né? E aí, por conta dessa inflamação, desse depósito de muco nos seios da face. Nos pulmões, ela vai aumentar esse muco, essa produção de muco no tecido pulmonar, e esse muco vai ser espesso e viscoso, e aí vai aumentar as chances desse indivíduo a desenvolver infecções bacterianas, porque torna o meio pulmonar, quando ele tem muco e secreção, né, ele torna mais propenso a desenvolver as bactérias, porque daí a bactéria vem e fica, né, ela fica como se a bactéria entrasse pelas vias aéreas e ficasse presa nesse muco e não conseguisse ser eliminada. E aí, como ela fica presa ali dentro, ela vai se desenvolver dentro do organismo e gerar o processo infeccioso como um todo. Por isso a importância dessa remoção desse muco no indivíduo. Na pele, as glândulas sudoríparas vão produzir o suor mais salgado do que o normal. Então, é comum, um dos sinais clínicos que a gente vai ver lá para frente da fibrose cística é o beijo salgado, né? Porque o suor, toda essa produção vai ser mais salgada do que o normal, por essa alteração que a fibrose provoca no organismo. No fígado, os ductos biliares vão estar obstruídos, então vai diminuir essa função do fígado nas funções de metabolismo do organismo. No pâncreas, também caminhando junto, também vão estar obstruídos os ductos pancreáticos, por isso essa relação também com a diabetes, né? Essa alteração de diabetes, pensando nas células beta-pancreáticas que vão estar alteradas por conta dessa obstrução. No intestino, o intestino vai ter uma capacidade de absorver os nutrientes reduzida, então, por mais que o indivíduo tenha uma ingesta adequada, o intestino não consegue absorver esses nutrientes, causando outras alterações nutricionais, pensando também em músculo, uma redução desse aporte muscular pela falta de nutrição. E nos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino, vai ter alteração por conta da alteração hormonal que a fibrose cística provoca dentro do organismo. Na fisiopatologia,
o que ela provoca, né? Pensando em pulmão. Então, ela vai tornar os mucos espessos, né? A produção de muco que a gente já tem naturalmente, mas numa quantidade bem menor dentro do nosso pulmão, ela vai se tornar mais espesso. E esse muco espesso vai obstruir as vias aéreas, dificultando a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões. Mais especificamente, a saída do ar. Então, o ar vai entrar, mas ele não vai conseguir ser eliminado, provocando então uma hiperinsuflação. Então, o pulmão vai encher de ar e ficar cheio, e não vai conseguir ser eliminado de forma eficaz. Tornando esse pulmão mais propenso a infecções por conta da produção de muco, que a gente tinha dito, e destruindo esses tecidos alveolares por conta dessa redução da sua função, porque daí o pulmão cheio de muco, ele perde a sua capacidade de troca gasosa, que é a relação de perfusão e ventilação, que é essa imagem aqui clássica para quem estuda fisiologia respiratória, do livro do West 2002 aqui. É um livro padrão, assim, ouro da fisiologia do respiratório. E aqui nessa imagem ele vai mostrar a relação perfusão-ventilação. Isso aqui ele está tentando simbolizar um alvéolo com o seu respectivo vaso sanguíneo passando embaixo. Então esse cone, né? Essa taça virada de cabeça para baixo está simulando um alvéolo. E esse fio preto, essa fita preta, né, passando embaixo dessa taça, é o vaso sanguíneo, certo? Então, cada alvéolo entra o ar pelas vias aéreas, chega nos alvéolos onde vai acontecer a troca gasosa, né? Onde o oxigênio vai passar para o vaso sanguíneo, tornando o sangue oxigenado, e o CO2 vai ser eliminado na expiração, certo? O que acontece quando, aqui na letra B, por exemplo, da imagem, quando existe uma obstrução da passagem do ar, certo? O ar, ele não entra porque tem a presença de secreção. O que vai acontecer? É quase que a quantidade de O2 e CO2 se equivalem, né? E ele vai permanecer aqui e a quantidade de oxigênio que foi para a corrente sanguínea vai ser menor. Então, eu vou reduzir essa relação VQ que a gente fala, que é a relação perfusão-ventilação. O tanto que entrou e o de ar que entrou, de ventilação, e o tanto que perfundiu, o tanto de oxigênio que foi para a corrente sanguínea, tá? Tornando esse sangue oxigenado ou não. Então, na presença de uma obstrução com secreção, como é o caso da letra A aqui, vai ocorrer essa redução da relação VQ, ok? O diagnóstico da fibrose cística, ela é feita através do histórico familiar, então ter um familiar com fibrose cística aumenta as chances desse indivíduo ter também, por conta desse caráter hereditário e genético que a doença tem. Infecções recorrentes com estafilococos e pseudomonas, né? Essa outra bactéria, que são características das pneumonias, né? Então, o paciente tem pneumonias de repetição. Então, já chama a atenção para uma possível fibrose cística. Em crianças, pode ser feito o teste do suor, que é analisado o suor da criança para avaliar se tem essa alteração, o teste do pezinho e triagem genética também. Além disso, no raio-x pode ser feito o exame de raio-x de tórax, teste de gordura nas fezes, então se o indivíduo está eliminando gordura pelas fezes, a gente já pensa em uma alteração pancreática, lembra que a gente pensou lá falou que a doença é sistêmica, ela atinge o fígado também. Medida da própria função pancreática não, gente, fígado, que eu falei da gordura nas fezes. E outras alterações sistêmicas que podem acontecer. Faz um raio-x de face e vê que o indivíduo tem sinusite. E também tem alteração pulmonar correlacionada. Então, já vamos pensar que pode ser alguma fibrose cística, será, né?
No raio-x, então, vai ser observado condensações disseminadas, atelectasias, que são áreas sem ventilação, lembra da atividade que eu tinha pedido lá para vocês? São áreas alvéolos não ventilados que eles fecham por conta da ausência de ar, né? Aumento da trama broncovascular, por conta da presença de secreção, e a hiperinsuflação, aquele pulmão cheio de ar, horizontalizando a cúpula diafragmática, horizontalizando as costelas e aumentando esse diâmetro do pulmão, tornando ele grande, um retângulo mesmo, sem as curvas harmoniosas que existem na nossa caixa torácica. No quadro clínico, o indivíduo pode apresentar o beijo salgado, a desidratação, a desnutrição, por conta daquela alteração intestinal que a gente tinha dito, né? Uma cifose dorsal, como uma compensação devido à dificuldade respiratória, e uma hipertrofia dos músculos acessórios, porque ele vai usar tanto a musculatura acessória para tentar respirar, que esses músculos vão se tornar hipertrofiados, eles vão aumentar o seu volume pelo excesso de uso, né? Então, lembrando que a musculatura acessória, esternocleidomastoide, escalenos, serrátil, abdômen, né? Então, eles vão estar hiperatrofiados por excesso de uso, por excesso de esforço respiratório. Sempre que o indivíduo usa a musculatura acessória, ele está fazendo esforço respiratório, ok? Não é para ser num ciclo respiratório normal, não há necessidade de uso da musculatura acessória. Na avaliação, vão ser feitos os testes de função pulmonar, volume expiratório final, que provavelmente esse volume de expiração vai estar prejudicado, porque, como eu disse para vocês, ele vai ter mais facilidade para inspiração do que pela expiração. Então, esse volume vai estar alterado, reduzido. Na oximetria, onde eu vou avaliar a saturação do indivíduo, né, com um oxímetro. Então, aqui o oxímetro, onde a gente coloca no dedo do paciente, liga, e ele vai mostrar, né, não só a saturação, a quantidade de oxigênio que está passando na periferia, quanto a frequência cardíaca. É legal sempre a gente ter um oxímetro no consultório, quando a gente estiver atendendo, e que ele esteja calibrado com a pilha em dias, né, para ele mostrar quanto de sangue quanto oxigenado esse paciente é. Eu gosto de sempre contar que eu tinha uma paciente que ia no Pilates, na época que eu trabalhava com Pilates, que ela tinha um átrio único, ela tinha uma alteração cardíaca, né? Em vez de 2 átrios, ela tinha um só. Então, ela tinha essa mistura de sangue venoso com sangue arterial. Então, ela tinha as extremidades bem cianóticas, né? A boca, os lábios cianóticos também, como as alterações que a gente vem observando. Então, a oximetria dela normal, por exemplo, aqui, ó, meu Deus, não vai dar para vocês verem, tá? 98, 99, né? De saturação. Dela, o normal, quando ela tava bem, 85, né? Se a gente for pensar em questão de UTI, né? Nossa senhora, 85 pacientes com saturação de 85, a turma toda tá em desespero, né? Mas para ela era uma condição normal, tá? Então, para indivíduos normais, 98, 99, 100% de saturação é o normal, certo? E isso é um instrumento que a gente consegue ter dentro do consultório e ir avaliando durante a sessão, né? Sempre monitorando o paciente, assim como a pressão arterial. Na gasometria arterial é um exame de sangue que é avaliada a quantidade de gases presentes no sangue.
Então, vai observar se o indivíduo está em uma alcalose ou uma acidose, né? E diante desses marcadores da gasometria, é possível a gente identificar se essa alteração de pH do sangue é por uma alteração metabólica ou por uma alteração respiratória, tá? Cultura de escarro, onde vai se coletar a secreção desse paciente e avaliar o conteúdo dela, né? Avaliar se é viscoso, se é espesso, se é líquido, se tem bactéria, se não tem, tá? Também utilizado na avaliação da tuberculose. Deixa eu ver alguém gritando aqui. Capacidade física, então a gente imagina que esse paciente que tem uma alteração respiratória, consequentemente também vai ter uma alteração da sua capacidade física, né? De se locomover, de realizar suas atividades de vida diária. A gente precisa avaliar a dispneia, a falta de ar dele e a dor, né? Se existe dor. Quando acontece essa falta de ar? É sentado, é em pé, durante o movimento, é em repouso? Em que posição, quando você está deitado, você sente mais falta de ar, tá? Isso tudo vai indicar para a gente o quanto comprometido esse pulmão está. Na ausculta pulmonar, a gente vai identificar, então, se existe presença de secreção, as regiões do nosso pulmão que vão estar mais ventiladas ou não, tá? A imagem radiográfica, mostrando todos aqueles marcadores que a gente acabou de citar. As medidas de percepção de bem-estar, aí a gente pode usar algumas escalas, né? Testes de bem-estar físico e mental desse paciente, porque uma alteração respiratória altera toda a qualidade desse indivíduo. E é importante a gente estar monitorando isso, né? Por exemplo, usar uma escala, o SF-36, que é uma escala de avaliação de qualidade de vida. Passa o questionário para o paciente responder no primeiro dia e depois de 2, 3 meses de sessão, você avalia de novo para ir monitorando se a sua conduta foi capaz de melhorar a qualidade de vida desse paciente, certo? E se não foi, o que pode ser mudado, né? Ou se teve algum outro marcador externo que pode ter prejudicado isso. O peso e o índice de massa corporal, né, o IMC, a relação de peso e altura do indivíduo, para identificar se ele está abaixo do peso ou acima do peso ou normal. No nosso exame físico, nós vamos observar se esse paciente apresenta cianose, né, então as extremidades arroxeadas, dedos das mãos, dos pés, os lábios, geralmente estão arroxeados por conta dessa dificuldade de perfusão. Então, quer dizer que se as extremidades estão arroxeadas, quer dizer que o sangue oxigenado não está chegando nessa região, certo? E aí eu tenho que pensar em alteração respiratória, não está havendo troca gasosa ou uma alteração vascular. O sangue não oxigenado não está chegando nas extremidades. E aí isso tudo precisa ser avaliado. Eficácia da capacidade de tossir. Então, esse é o primeiro ponto, né? Um indivíduo que tem secreção, ele tem que ter a capacidade de tossir. E ele vai ter capacidade de tossir quando ele gerar fluxo, tanto de inspiração quanto de expiração, tudo bem? Então, eu tenho que ter essa troca de pressão também para que haja entrada de ar e saída de ar, tudo bem? Então, quando eu penso em capacidade de tosse, eu não posso pensar só em volumes pulmonares. Eu tenho que pensar em mobilidade do tórax. Esse tórax ele tem que ter uma mobilidade para que ele seja capaz de expandir, tossir, né? Na expiração. Uma das manobras que a gente faz, né, é acelerar esse fluxo expiratório. Então, eu faço uma ins máxima, sustento e peço para ele fazer uma expiração em alta velocidade, né? E aí eu posso fazer manobra junto de compressão para auxiliar nessa aceleração desse fluxo, certo? Então, a eficácia da tosse tem que pensar em mobilidade do tórax, em fluxo de ar e também em força abdominal, né? Porque
pensa que quando a gente faz uma esforçada, eu estou usando musculatura acessória. Pensando em abdômen, um dos principais, mais tônicos e maiores que a gente tem dessa musculatura acessória, é um músculo que a gente precisa trabalhar também dentro da nossa conduta, tá? Fortalecimento abdominal, mobilidade de tórax, aí você vai usar PNF, cinesioterapia tradicional, as manobras de reexpansão, né? Uso de exercícios de membro superior, enfim. Mas a gente está falando de avaliação ainda, vamos segurar. Secreção. Quando esse indivíduo conseguir eliminar essa secreção durante a sessão, geralmente a gente usa uma embalagem descartável para ele estar expelindo isso. A gente pode avaliar também a qualidade dessa secreção, né? Se ela é volumosa ou não, a cor, se é mais esverdeada, indicando a presença já de bactérias, se ela tem um odor fétido ou é mais sem cheiro, não que a gente precise cheirar, né? Quando ela tem mau cheiro, nem precisa se aproximar que a gente vai sentir. E a espessura, se ela é mais espessa, viscosa, ou se ela é mais transparente e líquida, tá? Na ausculta pulmonar, nós podemos auscultar roncos, crepitações e sibilos, que são indicativos de presença de secreções, né? E os sibilos do estreitamento dos brônquios. Baqueteamento dos dedos, que é essa imagem que eu coloquei aqui, que é a mudança do ângulo da unha, que eu já tinha dito na aula passada, né? Essa é uma alteração que surge nas doenças respiratórias. Ainda não existe uma correlação exata por que isso ocorre, mas ocorre essa mudança da angulação da unha. Então, a nossa unha tem um ângulo entre a unha e a pele, e ele vai perder esse ângulo. Ele vai se tornar maior, na verdade, né? Mais arredondada as unhas. O padrão respiratório, eu vou avaliar se esse padrão respiratório ele é mais apical, é aquele paciente que só respira com a parte apical do tórax. Então, ele só faz isso aqui, ó. Ou abdominal, é quando ele estende a barriga durante a ins e a ex, ou se ele é misto. Se ele movimenta tanto o tórax quanto o abdômen durante a respiração, tá? E a mobilidade do tórax, que na aula passada a gente tinha falado da cirtometria torácica, e hoje eu trouxe ela aqui mais delimitada, tá? Então, como que a gente vai avaliar essa mobilidade do tórax? Eu vou avaliar em 3 pontos do tórax: na linha axilar, na linha do processo xifoide e na linha da cicatriz umbilical, certo? Então, eu vou avaliar com uma fita métrica, né? Passo a fita métrica aqui e eu vou anotar a medida em 2 momentos: durante uma ins forçada e depois durante uma ex forçada. Então, durante a ins, a gente espera que esse diâmetro aumente e durante a ex, esse diâmetro reduza, tá? Então, quanto maior essa diferença entre ins e ex, maior a mobilidade desse tórax, certo? Claro que a gente vai ter diferenças de acordo com os pontos, né? Se o paciente tiver um padrão respiratório mais apical, o diâmetro dele na linha axilar e na linha do processo xifoide vai ser maior do que do abdômen. Agora, se ele tiver um padrão mais abdominal, mais diafragmático, ele vai ter uma mobilidade maior na linha do umbigo do que na apical, tá? E são essas as diferenças que a gente vai observar e conduzir o nosso tratamento, tentando reverter isso para que eles se equalizem, ok? Então, a nossa conduta, eu até coloquei aqui só os objetivos para a gente ir pensando no que seria essa conduta, né? Fluidificação das secreções. Como que eu vou fluidificar uma secreção? Pedindo para o paciente fazer uma ingesta alta de líquido e também podendo usar
a hidratação das vias aéreas por meio da inalação só de soro fisiológico. Higiene brônquica, então, depois que eu fluidifiquei essas secreções, eu posso usar a drenagem postural, as manobras de vibração, de vibrocompressão, e o próprio exercício para fazer essa drenagem respiratória, né? Drenagem postural que a gente fala, que a gente já tinha citado nas aulas passadas. Reeducação respiratória, então eu identifiquei o padrão respiratório desse paciente, eu vou tentar revertê-lo. Então, quando o indivíduo tem um padrão mais abdominal, ele é bacana, para que ele tenha, a gente entende que esse diafragma está tendo uma expansão correta, certo? Então, o mais adequado é a respiração com padrão diafragmático. Mas eu tenho que ter mobilidade nesse ápice também, tudo bem? Porque se ele não tiver mobilidade, as secreções também vão tender a se acumular nessa região, ok? Condicionamento físico, como que eu melhoro o condicionamento físico? Exercício aeróbico, caminhada, natação, bicicleta, corrida, enfim, aquele que o indivíduo tiver mais afinidade, dança, tá? E prevenção de alterações torácicas, como a gente tinha dito lá antes, que ele vai tender a ter uma cifose dorsal. Se eu não mexer nisso, se eu não alterar isso, isso vai se fixar, tudo bem? Então, eu preciso prevenir que essas alterações torácicas aconteçam. Isso por meio da reeducação postural, dos exercícios, não só o aeróbico, mas eu tenho que pensar no alongamento, no fortalecimento de membro superior, de membro inferior, para preservar toda essa harmonia do nosso corpo, né? Que exige não trabalhar só um segmento, eu tenho que trabalhar o corpo como um todo. Tudo bem? Ana, alguma dúvida? Pode prosseguir, prof. Ana Kelly? Pode prosseguir, prof. Tá me escutando? Prof? Professora? Prof? Ana? Professora não tá me escutando, mas pode prosseguir. Ana? Alguma dúvida? Professora? Prof? Prof, pode prosseguir, você não tá me escutando. Então tá, Ana. Você não tá me ouvindo, né? Quer dizer, eu não estou te ouvindo. Mas aqui, deixa eu ver se eu ocultei seu... Não, seu áudio tá ligado. Mas tá bom. Vamos lá, então. Então, encerrado
o tema de fibrose cística, a gente vai falar da próxima patologia, que é a tuberculose. A tuberculose já é uma doença mais antiga e mais conhecida, né? E apesar de ter o seu controle, quando a gente lida tem mais contato com o pessoal que trabalha na rede pública de saúde, a gente observa que essa é uma doença ainda predominante. Sempre que a gente pensar em tuberculose, a gente pensa naquelas... Era uma patologia que matava muito antigamente, né? Várias pessoas morreram de tuberculose, mas com a evolução da medicina, com o tratamento, né? Que ela já existe o tratamento para tuberculose, com a vacinação de BCG também, que reduz essa chance do indivíduo ter a tuberculose, ela foi caindo por terra e já não é mais tão comum. Entretanto, todo ano a gente tem a campanha de prevenção da tuberculose e a gente precisa estar alerta quanto a isso, e aí a gente vai entendendo o que é essa patologia, tá? Então, ela é uma doença, uma infecção bacteriana crônica e contagiosa. Então, é uma bactéria que é adquirida, tudo bem? Ela é produzida pelo bacilo da tuberculose, e aí a gente vai ver que ela tem algumas vias de contaminação, que pode ser pela bovina ou aviária, tá? A sua disseminação broncogênica provoca lesões destrutivas no parênquima pulmonar. Então, a infecção que ela provoca destrói o tecido pulmonar, gerando algumas cavernas, alguns buracos mesmo no tecido pulmonar, porque a bactéria destrói esse tecido. Então, ela é transmitida via aérea, né? Via gotículas de tosse, do espirro, da saliva, compartilhamento de copo, de talheres, bomba de tereré, né? É uma via de contaminação de tuberculose, assim como boa parte das doenças respiratórias, né? Que tem esse caráter bacteriano ou viral. Então, indivíduos que têm um bom estado de saúde, às vezes têm contato com o bacilo, mas não manifestam a doença. O que boa parte de nós pode ter tido contato com o bacilo, mas não manifestou a doença, certo? O problema é que num episódio de queda de imunidade, essa doença pode se manifestar, ok? Pelo bacilo não ter sido completamente eliminado do seu corpo. Já pacientes imunodeprimidos têm uma chance maior de manifestar a doença. Quem seriam esses imunodeprimidos? Pacientes que fazem tratamento renal, pacientes com HIV, né? Que fazem tratamento de patologias autoimunes, né? Que tem que utilizar a medicação que rebaixa a imunidade deles como um todo, tornando eles mais propensos a adquirir qualquer tipo de infecção, tá? Existem 3 tipos de bacilos: o humano, o bovino e o aviário, transmitido então pelo homem, pela carne bovina mal preparada e pela carne do frango também mal preparada. Então, todas essas vias, esses tipos de bacilos, são passíveis de serem contaminados, do homem ser contaminado por eles, tá? Então, por isso, toda essa rigidez também no controle de vacinação do gado, controle dos aviários, para que não haja essa contaminação do homem. E o nosso cuidado no preparo desses alimentos, que quando cozidos de forma correta, diminuem as chances de contaminação, não só do bacilo da tuberculose, mas de todos os outros que podem ser transmitidos para o homem por meio da carne. O bacilo, ele se prolifera mais em ambientes fechados, mal iluminados, com uma certa umidade, né, mofo, e com aglomerado de objetos ou de pessoas. Então, ambientes, quanto mais amplos, mais iluminados, mais limpos, melhor, tudo bem? Menor a chance de um bacilo, de um vírus se proliferar nessa região. Então, a importância desse controle. O que vai dizer se o indivíduo vai se infectar ou não? O tempo de que a pessoa se expõe ao bacilo.
A tuberculose, por exemplo, ela é muito comum em enfermeiros, né? Porque o enfermeiro ele tem um contato prolongado com pacientes que têm tuberculose, não só com um, mas com vários, né? Então a chance dele se contaminar acaba sendo maior. Diferente de médico, né? O médico tem um contato mais pontual, né? Consulta, vai embora, não tem mais o contato. O enfermeiro acaba tendo esse contato mais contínuo, assim como fisioterapeutas também vão ter esse contato mais contínuo e acaba tendo essa chance maior de adquirir a doença, né? O tempo e a intensidade de exposição do indivíduo sadio a uma pessoa infectada vai ser um determinante, né? Então, alguém que cuide de outro paciente com tuberculose por longo período, que não sabe que tem tuberculose, principalmente, aumenta a chance dele se contaminar. O que é importante a gente frisar? Que hoje em dia a tuberculose ela tem tratamento e ela tem cura, e o tratamento é gratuito pelo SUS, certo? A partir do momento que o indivíduo inicia o tratamento medicamentoso, 15 dias depois que ele iniciou, ele já para de contaminar outras pessoas com o bacilo, certo? Então, é importante que ele seja diagnosticado precocemente, tratado da forma correta, para que ele deixe de contaminar outras pessoas, certo? O tratamento não são só 15 dias. Ele depende do tipo de tuberculose que o indivíduo desenvolve, mas ela pode durar de 6 meses a 1 ano. E ela é um tratamento muito certo, né? Se o paciente falhar um dia da medicação, ele tem que retomar lá da estaca zero e começar tudo de novo, tá? Então tem que ser certinho. Na unidade básica de saúde, quando é identificado um paciente que tem uma adesão muito difícil ao tratamento, a agente de saúde vai lá na casa do paciente todo dia no horário de tomar medicação, e o paciente tem que tomar a medicação na frente da agente de saúde para ela ter certeza que ele está sendo medicado, que ele está tomando a medicação, para que a gente consiga fazer esse controle, certo? Então, esse é um dos pontos que o SUS funciona muito bem, que é nesse tratamento da tuberculose. Das experiências que eu tive com pacientes com tuberculose e com contato de unidades básicas de saúde, isso funciona muito bem. Não sei a experiência de vocês, mas a minha experiência sempre foi muito positiva em relação a isso, quanto a agentes de saúde, técnicas de enfermagem, enfermeiras, nesse cuidado com a tuberculose, tá? O que acontece no organismo, a fisiopatologia desse bacilo, o que ele provoca dentro do nosso organismo? Então, ele vai provocar infiltrações inflamatórias, infiltrados no tecido, no parênquima pulmonar, formação de tubérculos, caseamento, necrose, abscesso, fibrose e calcificação desse tecido. Então, ele realmente destrói o tecido parênquima pulmonar e vai criar cavernas, onde esse ar vai se aprisionar e não vai ter troca gasosa, ok? Então, ele vai destruindo mesmo o tecido pulmonar, por isso que a intervenção tem que ser rápida, porque uma vez destruído, esse tecido não se regenera. O que o tecido pulmonar vai fazer? Ele vai se readaptar àquela lesão, tudo bem? Então, quem permanece sadio vai ter que trabalhar dobrado, porque aquele ponto de necrose, de destruição, não volta mais, tá? Então, vai ser um paciente que, mesmo depois do tratamento, vai ter uma dificuldade respiratória que precisa ser tratada, porque o organismo precisa se readaptar à ausência daquele pedacinho que necrosou. Então, vai existir a formação de cavernas com material purulento, que, ao ser expectorado, contamina as pessoas que tenham contato. Então, destrói o tecido, cria buracos, cavernas, que vão aparecer lá no raio-x, essas cavernas, esses buracos, né, no parênquima pulmonar, e dentro dessas cavernas vai ter secreção, certo? Vai ter esse material purulento de secreção, rico em bactéria, né, porque esse muco, então, vai ser altamente contaminado, com o risco de ser
expelido e contaminar as pessoas que tenham contato com ele, tá? A infecção primária, ela pode ser assintomática e manifestar-se só anos depois. Então, como eu disse para vocês, o indivíduo pode ter o contato com o bacilo, não manifestar a doença, mas depois de um acidente, de uma cirurgia, de um trauma emocional, onde ele tem um rebaixamento muito brusco da imunidade, ele manifestar a doença, tá? Na função pulmonar, ele vai aumentar o trabalho muscular respiratório, então eu vou ter um esforço respiratório maior, vai reduzir a capacidade vital e a capacidade pulmonar total. Então, aqueles volumes pulmonares vão ser reduzidos por conta dessa dificuldade de troca gasosa e de gerar fluxo, né? Porque eu vou ter pontos de cavernas dentro desse pulmão, cheios de secreção, onde não vai haver troca gasosa e, consequentemente, vou reduzir a expansão desse pulmão e eu vou reduzir as suas unidades funcionais, reduzindo as capacidades vital e pulmonar total. Então, aqui um desenho mostrando a evolução da tuberculose dentro do parênquima pulmonar, tá? Inicialmente, lá na imagem 1, é só um ponto de condensação, né, no lobo superior direito, mostrando na imagem. Depois, conforme a doença vai evoluindo, ela já vai fazendo uma cavitação, então aquele pontinho branquinho evoluiu já para uma cavitação, um buraco, vamos falar assim, dentro do parênquima pulmonar, já com acúmulo de secreção, então esse paciente já vai ter uma tosse mais produtiva. E com a evolução da doença, ele vai ter múltiplas lesões, algumas cavitárias e outras mais pontuais, como eram as iniciais, mais difusas no tecido pulmonar. Então, aqui a gente já observa o lobo direito, o pulmão direito, desculpa, todo comprometido pelo bacilo da tuberculose. Tudo bem? Então, isso pode ser unilateral, bilateral. Depende da quantidade que esse indivíduo vai ser exposto a esse bacilo, tá? Como que é feito o diagnóstico? Pela história clínica, né? Teve contato com um paciente que teve tuberculose ou vive numa região mais carente, aglomerada, com dificuldades de saúde sanitária, né? Não tem acesso a esgoto, a coleta de esgoto, coleta de lixo, vive numa região que passa esgoto ao céu aberto, em aglomerados, uma casa sem iluminação, muito fechada, com muitas pessoas morando no mesmo lugar, tendo já doenças sexualmente transmissíveis, né, que diminuem a imunidade desse paciente. Usuários de droga têm muita tuberculose, porque o ambiente onde consomem drogas, né, são ambientes prato cheio para tuberculose, né? Ambientes escuros, mal iluminados e aglomerados, certo? Então, são ambientes propícios para o desenvolvimento da tuberculose. Então, todo usuário de droga, a gente tem que cuidar muito com o quesito tuberculose, tá? Sorologia, né? Ele vai ter o diagnóstico, faz o exame para testar o soro para ver se tem a tuberculose ou não. Exames de sangue. O exame de escarro, que também vai avaliar a secreção desse paciente, se ele tiver o bacilo nessa secreção, no exame dessa secreção, já vai ser identificado, e é um método rápido, fácil, de baixo custo, né? Coletado em algumas unidades básicas de saúde, já fazem essa coleta, manda para o laboratório o escarro e é avaliado se existe a contaminação do bacilo. No raio-x vão ser observados cavernas ou manchas de ar, né? Então, cavernas vão ser esses buracos criados, então ele vai estar bem delimitado, ou essas manchas de ar, indicando pontos mais esbranquiçados, indicando pontos de infecção da tuberculose. Presença de infiltrados inflamatórios e tubérculos, nódulos, pequenos pontinhos, né? Que são essas
essas infiltrações do bacilo, mais pontuais, mais branquinhas. Então, aqui eu tinha colocado uma reflexão para a gente pensar um pouco, né? Que até o livro de vocês traz essas questões e eu achei bem interessante a gente pensar, né? Então, quais as pessoas mais suscetíveis a desenvolver a tuberculose? Viajar para algumas regiões pode ocasionar o risco de tuberculose? O acesso a cuidados básicos de saúde pode ser um risco? Que tipo de local de trabalho está relacionado ao risco de entrar em contato com a tuberculose? E como tratar, então, tá? Eu acho que o tema tuberculose casa muito bem com o momento, porque se a gente observar, a tuberculose tem claro que uma evolução muito mais lenta do que a Covid, né? Mas ela tem uma manifestação clínica bem parecida e um tratamento de prevenção bem parecido com a Covid, né? Então, evitar aglomerado, ambientes fechados, mal iluminados e mal arejados, cuidar da higiene das mãos, não compartilhar copos, talheres, evitar esse contato muito próximo com os indivíduos, que essa disseminação é via aérea, tá? Então, o cuidado com a tuberculose é o mesmo cuidado que está tendo agora com a Covid, tudo bem? Então, o que vai ser os sintomas, sinais e sintomas desse paciente com tuberculose? Ele pode apresentar uma tosse seca ou produtiva, então não é uma regra, mas geralmente uma tosse há mais de 3 meses a gente tem que cuidar, que pode ser tuberculose. Uma febre vespertina, não é uma febre alta, de 40 graus, é um estado febril, no final da tarde. Então, o paciente passa bem o dia todo, no final da tarde ele começa a ter uma febrinha. Ele sente uns calafrios, um mal-estar, mas toma banho, janta, dorme e acorda bem. Então, é uma febrinha no final da tarde, de 38 graus, não ultrapassa os 40 graus, não é aquele febrão, né? 38 graus, no estado febril. Sudorese noturna, então o paciente durante a noite começa a transpirar muito. Emagrecimento, então ele perde peso de forma rápida e brusca. E cansaço e fadiga, porque tem todo esse comprometimento pulmonar, então a gente já sabe que a capacidade pulmonar dele está reduzida, é óbvio que ao mínimo esforço que ele fizer, ele vai ter essa dificuldade de cansaço e fadiga. Apesar de hoje a gente estar focando sobre a parte respiratória, ela também é uma doença sistêmica, pode comprometer os ossos, as articulações, causando uma artrite séptica. O sistema nervoso central, quando o bacilo atinge as meninges do cérebro ou da medula, causando uma meningite. Alterações no trato gastrointestinal, geniturinário, dos linfonodos e da pele, tá? No tecido ósseo, a tuberculose também vai provocar cavernas no tecido ósseo, tornando o indivíduo mais propenso a fraturas também. É como se fosse uma osteoporose extremamente avançada, vai ter cavernas no tecido ósseo também. Então, as formas de tuberculose, né? O livro de vocês trouxe aí essas 4 formas que vão diferenciar um pouco essa parte clínica, né? Então, na tuberculose primária, a infecção ela começa com uma inalação das microbactérias e termina com uma resposta imune imediata, né? Que induz a hipersensibilidade ao micro-organismo e controla 95% da infecção. E ela atinge mais a periferia dos pulmões, certo? Já na tuberculose secundária, os granulomas desse tipo de tuberculose ocorrem com mais frequência no ápice do pulmão. Então, a primária mais na periferia, na secundária mais em ápice do pulmão, como foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Mas pode se disseminar pelo lobo, pelo parênquima total do pulmão, tá? Formando áreas de necrose com cavidades, como a gente tinha dito no início.
A forma de tuberculose resistente, ela pode acontecer naqueles pacientes que abandonam o tratamento no meio do caminho. Como eu disse para vocês, esse tratamento dura geralmente 6 meses a 1 ano. E aí, aquele paciente que toma a medicação por 1 mês, melhora o quadro clínico e para a medicação. E aí, a infecção volta, e aí ela volta mais resistente àquele medicamento inicial, dificultando o tratamento desse paciente. E tem a forma de tuberculose aberta, que é quando os bacilos eles estão presentes nas secreções corporais como um todo, aumentando a chance de contaminação dos indivíduos que têm contato com esse paciente. Aqui eu coloquei para vocês algumas campanhas que são feitas pelo Ministério da Saúde em relação à tuberculose. E algumas campanhas usando figuras famosas, né? Ali em cima o jogador de futebol, Thiago Silva, e embaixo o Thiaguinho, cantor, que foram pessoas que tiveram tuberculose e fizeram o tratamento correto e venceram, né? Então, pensando em Thiago Silva, um atleta que precisa da capacidade pulmonar para jogar, certo? Então, ele foi tratado e tem uma vida normal. E o Thiaguinho, que precisa de capacidade respiratória para cantar, né? Então, são dois exemplos de que a doença tem cura, desde que tratada corretamente, diagnosticada corretamente, para que o indivíduo tenha suas atividades retomadas, tá? E o tratamento da tuberculose, como eu disse para vocês no início, é uma campanha que acontece todos os anos. Ela tem meses mais específicos, é como se assim, a campanha acontecesse a todo momento, é óbvio, né? Existe tratamento em todos os meses. Mas eu não me recordo aqui ao certo mês certinho. Por exemplo, Outubro Rosa é a campanha de prevenção do câncer de mama, né? Então, existe um mês que é feita essa campanha mais intensa de divulgação, mas a campanha existe o ano todo. As complicações desse paciente que tem a tuberculose. Pode ter, então, infecções respiratórias de repetição, formação de bronquiectasias e atelectasias, que foi o tema da aula passada, né, das bronquiectasias, ela vem de um quadro infeccioso prévio e permanece aquela dilatação e inflamação do bronco com produção de secreção, né? Também pode causar rigidez muscular, artrites, meningites, problemas hepáticos, renais, cardíacos e levar o indivíduo à morte, se não tratado de forma correta, tá? Então, é importante a gente ter esse cuidado com os pacientes para que eles... É uma doença que tem cura? Tem, mas se não for tratada, o indivíduo evolui para a morte, tá? Na fisioterapia respiratória, a gente vai tentar reverter todos os quadros, todo aquele quadro clínico. Se tem tosse, se tem secreção, o mesmo raciocínio. Fluidificar a secreção, identificar o ponto onde existe secreção, colocar o paciente em posição de drenagem postural para que a ação da gravidade ajude a empurrar essa secreção embora, manobrar para facilitar a eliminação dessa secreção, exercícios para melhorar a mobilidade torácica, o fluxo de ins e eis, cinesioterapia para membro superior, membro inferior, exercícios aeróbicos para melhorar esse condicionamento físico do paciente e evitar as complicações que ele tem. Além de tudo, hoje que o mais importante é a conscientização do paciente contra a patologia. Entender que ele tem uma patologia que tem cura, mas que se ele não tratar de forma correta, ele pode evoluir para a morte, não só ele, mas como seus familiares, as pessoas que estão ao redor dele, né, que podem se contaminar com a doença. Quanto a nós, profissionais de saúde, eu chamo a atenção para a importância do uso dos EPIs no tratamento desse paciente, senão vai ser contaminado também, né? EPI do indivíduo e a limpeza do ambiente antes e depois de atender esse paciente. Frisar atender esse paciente em ambientes mais arejados, iluminados, evitar ficar muito fechado, né? Atende o paciente com a porta aberta, já sabe que ele vai eliminar a secreção, então eu tenho que ter um recipiente já pronto e orientar, sentiu tosse,
pode tossir no copo, né? Para ser descartado depois. Fisioterapeuta, usando touca, a viseira, o óculos de proteção, luva, jaleco, calçado fechado, porque essa secreção pode ser expelida e vir a te contaminar durante a sessão, tá? Então, todo cuidado com os EPIs são necessários de forma ainda maior nesse tipo de paciente. Tá certo? Então, o que eu tinha para passar hoje era isso. Eu espero que vocês estudem o conteúdo a fio, né? Leiam o livro, assistam a aula novamente. E para a semana que vem, eu aguardo a entrega dos infográficos via e-mail e via WhatsApp, como eu tinha combinado lá pelo portal. Na semana que vem, a nossa prova. Leiam, estudem, respondam as questões do portal. Desafio nota máxima, ED, façam todas as suas atividades para não deixar nada de última hora, porque de última hora o sistema trava e vocês ficam sem a nota, tá? Lembrem que a nota de vocês sempre é composta por atividades virtuais, atividades de sala, acesso ao portal, tá? Tem pessoas, alguns alunos que não estão acessando o conteúdo do portal e por conta disso vão perdendo bonde, né? Acumula conteúdo, perde as pontuações e acaba reprovando por falta de executar essas atividades, tá? Então, fiquem alerta quanto a isso e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me procurem. Na semana que vem a gente se encontra para a realização da nossa prova, tá certo? Um beijo, Ana Kelly, muito obrigada por ter participado. Minha única aluna no dia de hoje, o restante da turma emendou o feriado por conta própria, tá? Mas muito obrigada e até a próxima. Tchau, Um beijo. prof. Não me